Rede de computadores. Esse vídeo falarei sobre o protocolo FTP, sua história, suas características, componentes, tipo de conexão, modos de operação, funcionamento e limitação. O protocolo FTP, que significa File Transfer Protocol ou Protocolo de Transferência de Arquivos, surgiu no início dos anos 70, mais precisamente em 1971, no MIT, Massachusetts Institute of Technology, ou Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, devido à necessidade de se transferirem arquivos entre as diversas redes de computadores que deram origem à internet. Desde então, o FTP foi sendo aperfeiçoado e em julho de 1973 foram acrescidas importantes inovações de tal forma que chegou a ser usado com o sistema operacional Unix. O protocolo FTP é usado até os dias atuais devido à sua usabilidade e à sua facilidade de implementação e de manutenção. O FTP RFC 959, que significa Request for Comments, esse RFC é um documento que descreve os padrões de cada protocolo da internet a ser considerado um padrão. O FTP é baseado no TCP, no protocolo TCP, mas é anterior à pilha de protocolos TCP/IP, sendo posteriormente adaptado para essa mesma pilha, TCP/IP. O FTP é o protocolo padrão da pilha TCP/IP para transferir arquivos. É um protocolo genérico, independente de hardware e do sistema operacional, e transfere arquivos por livre-arbítrio, sem depender de sistema e de hardware, sistemas operacionais ou de hardware, tendo em conta apenas restrições de acesso e propriedade dos mesmos, dos usuários. Quanto às suas características, o protocolo FTP é um protocolo padrão que opera na camada de aplicação. Suas principais características são: implementa o serviço de transferência de arquivos da arquitetura TCP/IP baseado no modelo cliente-servidor. Outra característica sua é utilizar o serviço de transporte com conexão para envio e recebimento de mensagens. E mais uma é permitir a transferência de arquivos completos de uma estação para outra. O protocolo FTP ele possui os seguintes componentes: cliente FTP, que é utilizado pelo usuário para realizar transferência de arquivos; o servidor FTP, que processa requisições de transferência de arquivos dos clientes FTP, mas para que isso seja feito, o usuário deve ter conta de acesso no servidor ou utilizar o usuário anônimo; e o próprio protocolo FTP, que define um conjunto de comandos e respostas. Os tipos de conexões que são utilizadas no protocolo TCP/IP são conexões de controle e conexão de dados. Na conexão de controle, a conexão de controle é usada pelo cliente para enviar comandos ao servidor e para o servidor enviar respostas ao cliente. A conexão permanece ativa durante toda a sessão e o servidor aguarda a requisição de conexão na porta TCP/21. Já a conexão de dados é usada pelo cliente e pelo servidor para a transferência de dados. Dentro desse dado pode ser arquivo do cliente para o servidor e vice-versa, arquivo do servidor para o cliente. E também listagem de diretório do servidor para o cliente. Outra parte da conexão de dados outro dado sobre a conexão de dados é que a conexão permanece ativa somente durante a transferência do arquivo ou listagem de diretório. Fora isso, para cada transferência de dados listada de diretório nova, uma nova conexão de dados é criada. Outro dado importante sobre a conexão de dados é que o servidor adota a porta TCP/20 para usar nessa conexão. Dos modos de operação do protocolo FTP são dois modos: o modo ativo e o modo passivo. Quer dizer, o FTP pode ser executado em modo ativo ou no modo passivo. Esses modos são responsáveis por determinar como a conexão de dados é estabelecida. No modo ativo, o cliente envia para o servidor o endereço IP e o número da porta na qual ele irá ouvir, e então o servidor inicia a conexão TCP. Já o modo passivo, ele pode ser utilizado em situações onde o cliente está atrás de um firewall e inapto, incapacitado para aceitar entradas de conexões TCP. Neste modo,
o cliente envia o comando PASV, PASV, Passive Mode, para o servidor e recebe um endereço IP e um número de porta com resposta, os quais o cliente utiliza para abrir conexão de dados com o servidor. Outro detalhe sobre esses dois modos de operação do FTP é que no modo ativo a conexão de controle ela usa a porta 20 e a conexão de dados usa a porta 21. Já no modo passivo, a conexão de controle usa a porta 20 e a de dados usa a porta alta aleatória. Uma porta alta aleatória. Quanto ao funcionamento do protocolo, nós podemos fazer simular a seguinte situação. Temos aqui na figura, na tela, duas situações, a transmissão de dados no modo ativo e a transmissão de dados no modo passivo. Na transmissão de dados no modo ativo, podemos ver aqui o cliente, a máquina, a estação do cliente, e temos aqui o servidor. Na estação do cliente, na conexão de controle, para que estabeleça a conexão de controle, ela faz o seguinte procedimento. Para estabelecer essa conexão, o cliente se conecta à porta 21, como estamos vendo aqui, do servidor, através de sua porta 1553. Em seguida, o cliente envia um comando port 1500 e, na sequência, o servidor se conecta à porta 1500 do cliente através de sua porta 20, estabelecendo assim a conexão de dados. Tudo isso de modo protegido. No modo passivo, podemos ver que, para estabelecer a conexão do controle, o cliente se conecta à porta 21 do servidor, como está aqui, nesse local, através de sua porta 1553. Em seguida, o cliente envia o comando PASV, PASV, e o servidor responde indicando a porta 1728, que seria essa porta para a conexão de dados. E aí, de acordo com esse procedimento, o cliente se conecta à porta 1728 do servidor através de sua porta 1500, estabelecendo assim a conexão de dados. E por fim, chegamos aqui às limitações do protocolo. Bem, quanto às limitações, a principal limitação do protocolo FTP é que todas as informações transmitidas pela rede de forma não... Todas as informações transmitidas pela rede são de forma não encriptada, como texto puro, incluindo os logins e senhas. Ou seja, alguém capaz de snifar, ou seja, interceptar. Esse alguém pode ser um hacker, né? Que seja capaz de interceptar a conexão usando um programa como o Wireshark, analisador de rede, veria tudo o que está sendo transmitido. Ou seja, se uma pessoa que usa qualquer que seja o programa de analisador de rede, pode ser um Wireshark, pode ser outro qualquer, ele vai conseguir interceptar tudo que for transmitido, porque essas transmissões dessas informações através do protocolo FTP não são encriptografadas, não são protegidas, não há segurança na proteção dessas informações. Obrigado pela apresentação.